Oi, meus amigos aqui do canal Leitura Católica, vamos mais um vídeo. Hoje vai ser o livro A Vida da Virgem, quarto capítulo e a terceira parte. Vamos à leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E alguns padres também dirão que o Senhor não veio para a queda de alguns e o soerguimento de outros, pois não foi ele quem causou a queda, mas eles próprios caíram e eles próprios se soergueram. Caíram por causa do mal e se soergueram por causa do bem. Se os males que nos oprimem não caem e coisas boas são destruídas, elas não se soerguem entre nós. Se a incredulidade não cai, a fé não se soergue. Se o pecado não cai e a justiça é destruída, ela não se soergue entre nós, como disse o apóstolo Paulo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Ele próprio é fraco e forte, fraco pela carne e forte pelo espírito. Assim, a força do Cristo leva-me da queda ao soerguimento de seus fiéis, a fim de que eles caiam da dureza e severidade de seus pecados, e se soergam com o soerguimento da justiça. Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens. É em Israel, e na cruz será chamado de um sinal de contradição, pois é causa de louvor e repreensão. Ele é nosso louvor para nós que acreditamos em Cristo, sinal de nossa salvação e selo do nosso Rei, mas também é sinal de contradição, porque uns pensam bem dele e outros pensam mal, e outros o encarnecem e odeiam, mas os fiéis o desejam, respeitam e veneram com fé. E o próprio Cristo foi declarado um sinal de contradição por fazer maravilhas sobrenaturais, e alguns as aceitaram bem e acreditaram que ele as realizava por intermédio do Espírito Santo. Outros, malignos e impuros, blasfemaram e disseram que aqueles milagres eram feitos por intermédio do demônio. Em seguida, falaram muitas outras coisas sobre o Cristo. Alguns disseram que sua vinda ao mundo se fez sem a carne, outros que sua encarnação foi feita à revelia dele, outros que ele vestiu a carne, mas sem receber um espírito humano. Os insensatos e ignorantes pensam assim, e aqueles que caluniam, que refutam a verdade, semearam muitas outras coisas. As primeiras coisas ditas a respeito de tudo isso e aquelas que são contadas agora foram chamadas por ele de sinal de contradição. O ancião informara toda essa profecia a respeito disso, e do rei a mãe imaculada, pois sabia que a bem-aventurada considerava que tudo que dissesse respeito a seu filho também lhe dizia respeito. Por isso, ele não lhe informou somente as coisas felizes, mas também as tristes, para que, quando elas acontecessem, a bendita mãe se lembrasse da profecia e fosse consolada. Portanto, disse ele, uma espada transpassará a tua alma, pois no momento da paixão, uma espada de tristeza transpassou a alma da Imaculada Mãe, ao ver a paixão de seu filho e rei. Quão imensa foi a tristeza em seu coração! E mais uma vez
os Santo Padre revelaram a força por trás dessa palavra. Chama-se de espada a palavra de Deus que atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e sonda as intenções e pensamentos secretos do coração. Então, à época da paixão de Cristo, cada alma passou por uma espécie de sondagem segundo a palavra do Senhor, que disse: serei para todos vós uma ocasião de queda. Diz também Simeão sobre a Santa Virgem Maria: quando estiveres aos pés da cruz e vires a paixão de teu filho, escutarás sua voz exclamar: Eli, Eli, lama sabachthani. E Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E outra vez, quando ele disser: tenho sede, e chegaram-lhe vinagre à boca. E havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. E inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Tu escutarás e verás outros atos e palavras igualmente terríveis. Após a anunciação de Gabriel, após a natividade inefável que tu mesma conheces, após ver gloriosos milagres, haverá angústia em tua alma, pois era necessário que o gracioso Senhor de todas as coisas provasse a morte, e isso será útil para o mundo inteiro. E ele justificará todos pelo seu sangue. É por isso que falo a tua alma, a mais consciente de todas. Ela será afetada pela aprovação do Senhor, que é a espada que sonda os pensamentos de muitos. Ele revela isso em virtude da angústia e da dúvida que sobrevieram aos apóstolos no momento da crucificação do Senhor, e que, como um clarão, afetaram o Imaculado Coração de Maria. De imediato houve cura e consolação por meio do Senhor, que fortificou-lhe o coração para revelar a força da Virgem. Portanto, é isso que indicam as palavras, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Pois, quando ele cumpriu sua paixão na cruz, cumpriu-se o mistério da nossa salvação. Por conseguinte, os pensamentos de muitos corações foram revelados, aquele que cada homem teve a respeito do Cristo. Fossem eles de amor e fé, de engano e de ódio, pois alguns claramente encarneceram e se rejubilaram com sua crucificação. Não apenas aquele que se declararam inimigos desde o princípio, mas também outros que, com hipocrisia, insistiram na amizade, mas cujos pensamentos e intenções foram revelados pelo tempo. Outros sofreram e choraram, e os confessaram como Deus na cruz, como fizera o ladrão, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos, e muitos daqueles que hesitaram foram fortificados pela ressurreição do Salvador. Creram e resplandeceram pela graça de Cristo. Quanto a nós, contudo, retornemos ao nosso tema original. Após a apresentação no templo e a recepção de Simeão, as palavras de suas profecias e a glorificação de Ana, após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. Como disse o evangelista Lucas, então o anjo do Senhor apareceu a José e ordenou a fuga para o Egito. Segundo o evangelista Mateus, assim o próprio recém-nascido Deus, desde antes de todos os séculos, providenciou tudo e também fugiu para o Egito com sua mãe e José. Depois, como escrito acima,
houve o massacre do recém-nascido pelo ímpio Herodes, mas em seguida o grande João, precursor do Salvador, antes de sair à luz visível, ainda no ventre de sua mãe, viu a verdadeira luz e estremeceu de alegria, pregador antes de ter voz e testemunha da palavra antes de poder falar. Então desejou provar a morte e obter a coroa do martírio juntamente com os outros recém-nascidos, pois por família e nascimento ele também era de Belém e arredores, muito embora seu nascimento tivesse ocorrido 6 meses antes. A ordem iníqua do potentado determinava que fossem executados todos os recém-nascidos de 2 anos ou menos, ou um pouco mais, que se encontrassem em Belém e arredores, a fim de que aqueles que era procurado não pudessem escapar para lugar algum. No entanto, Deus era o protetor do grande precursor e batista, o Deus e Senhor que eles desejavam matar, e propiciou sua fuga para o Egito. Foi ele que protegeu seu predecessor para que ele não fosse assassinado com os outros recém-nascidos e também para que no término de sua vida fosse sua testemunha, seu predecessor entre os habitantes do inferno para anunciar o livramento deles. Aquele que veio graciosamente ao mundo por nós salvou Isabel e seu filho das mãos de seus assassinos. Ela que escapou com seu filho para o deserto e disse à montanha: ó montanha de Deus, recebe a mãe com seu filho. E a montanha recebeu-os e os escondeu, segundo a ordem do Senhor. Foi lá que Isabel deixou seu filho João, e ela própria faleceu. A partir de então, assim como a concepção e o nascimento do sol da justiça e do noivo da igreja, são inenarráveis e inefáveis. Também se pode afirmar isso a respeito de quem é companheiro do sol, que é chamado de lâmpada da luz, voz que clama, amigo do noivo e cavaleiro do rei. Inefáveis são seu crescimento e sua morada, a maneira como recebia sua nutrição e toda a sua vivência nos desertos, até o dia em que se apresentou diante de Israel. No entanto, os assassinos ímpios do recém-nascido, após não conseguirem capturar Isabel e seu filho João, retornaram e descontaram seu ódio em Zacarias, pai de João, e sob ordem impuro Herodes, mataram o bem-aventurado enquanto ele oficiava no templo diante do altar e apresentava a Deus as oferendas rituais, e assim ele cumpriu seu destino. No entanto, quando o tenro menino e rei de todas as coisas fugiu para o Egito, ele expulsou os demônios do Egito e aniquilou todos os embustes, pois os magos, inventores de todo o mal, e os egípcios eram pagãos, mais escravos dos demônios que outros pagãos. E mais que todos, os egípcios serviam assiduamente a ídolos e répteis horrendos e plantas da terra. Faziam sacrifício a um touro e o tornavam por Deus, aquele que chamavam de Apis, e faziam do bode um deus. Sacrificavam em nome de gatos e ratos, e consideravam como Deus o crocodilo, a fera do rio Nilo, e adoravam o alho e a cebola, e quaisquer outros répteis e plantas terríveis e abomináveis. Já os magos serviam a demônios protetores do ar e os invocavam. Observavam os astros,
faziam-lhe sacrifícios e inventavam presságios e sortilégios. Esses dois povos, amargamente desencaminhados, também foram livrados dos seus desvarios com a vinda do Cristo ao mundo, para que o inimigo visse o encadeamento dos seus encantos e para que o coração não mais fosse prisioneiro dos outros. Pois, à época de seu nascimento, ele convocou os magos da Pérsia e toda a ilusão dos demônios, guardiões do ar e toda a digressão da astrologia e dos sortilégios foram aniquiladas. Alguns tempos depois, ele próprio desceu para o Egito como homem, com sua mãe imaculada, e aniquilou toda a impureza dos egípcios. Expulsou as serpentes e escorpiões e dissipou a obscuridade da perdição. Gostou? Muito bom, né? Amém. Fica por aqui. Para você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho e deixe o seu like, seu amor e seu coração através do curtir. Fique com Deus. Intercessão de Maria. Vamos ler mais?